Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Como é sabido, nós hoje na sociedade estamos vivendo uma situação de muita violência. São assaltos, furtos, assaltos a banco, as pessoas estão sofrendo sequestros relâmpagos, as pessoas estão sendo assaltadas em plena luz do dia. Essa é uma discussão que aflora na sociedade de hoje. E para discutir esse tema, segurança pública, eu recebo hoje aqui em nossos estúdios o Dr. Alessandro Carrenho, que é advogado e coordenador da Comissão da Segurança Pública da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César. Queria primeiramente agradecer a honra e a oportunidade de estar aqui presente, representando a OAB, em nome da Comissão de Segurança Pública, da qual coordeno. Uma situação que deve ser destacada diz respeito aos assaltos nas residências. Vamos focar a nossa discussão hoje aqui no que tange aí a segurança pública, a nossa cidade de Bauru. A cidade de Bauru não está imune à questão dos assaltos às residências, muito pelo contrário, nós vivenciamos hoje diuturnamente a questão de pessoas, as questões aí atinentes à segurança das próprias residências. As pessoas hoje estão se trancando, elas estão na verdade, se protegendo dentro de sua própria residência, elas estão na realidade aí com medo dentro da sua própria residência. Essa é uma situação hoje dos assaltos às residências que é muito latente em nosso município, na nossa cidade de Bauru. Sim, em relação a essa modalidade de crime que está ocorrendo de forma reiterada aqui em nossa cidade, por exemplo, temos que ficar atentos nas seguintes questões. Primeiro, o assaltante, ele é oportunista. O que ele fica focando? Pontos de vulnerabilidade para poder cometer o delito. Por exemplo, fica horas, dias, talvez, observando as rotinas diuturnas da residência para poder chegar a cometer o delito. É uma situação interessante dita agora aqui, essa questão da vulnerabilidade das residências. As pessoas acreditam que a sua residência está protegida, às vezes colocando ali alguns sistemas de dispositivos de segurança, vamos assim chamar, mas na verdade o olho de um profissional da segurança, o olho de uma pessoa que trabalha com segurança pública em face dessa residência, ele poderá constatar aí uma série de vulnerabilidade em face dessa residência que torna a atuação de um bandido muito mais fácil. Sim, professor, como havia dito, o assaltante ele sempre busca a melhor forma para poder agir dentro dessa residência. Ou seja, não adianta termos somente muros altos, cercas elétricas, por exemplo, circuitos internos. Na realidade, o que ele mais observa? A rotina, como eu já havia dito, dos moradores da residência. As horas de entrada e saída, geralmente, ela ocorre através de portões com motor basculante, que levam um certo tempo para poder abrir, a volta para a residência, o trajeto percorrido pelo morador, idas e vindas em academias. São esses detalhes que são os mais observados pelo assaltante. Na realidade, aí, o que a população deve fazer é tomar certas precauções e certas atitudes no sentido de prevenção e até mesmo no sentido de se minimizar os riscos em relação a essa modalidade criminosa que nós estamos debatendo aqui, que é a questão específica dos assaltos à residência. O cidadão se esquece muitas vezes de que, como você disse agora, esquece que uma simples cerca elétrica, que isso é indispensável, sem dúvida alguma, um sistema de monitoramento de alarme, a pessoa acredita que
ela está totalmente protegida, mas nós temos que entender que o cidadão, ao adentrar a sua residência, mesmo a sua residência estando protegida, ele passa a ser o alvo e o facilitador ali para que este assaltante ingresse na sua residência. É aí que vem a situação de prevenção, no sentido de se minimizar os riscos que esse cidadão pode sofrer em relação à sua própria residência. Na verdade, a mudança de rotina vai dificultar a ação. Ou seja, não vai ser o mesmo horário, veículos vão ser alternar os horários de saída ou chegada, ou não ser com o mesmo veículo. Por exemplo, no caso de empregados domésticos, quando vai colocar o lixo à rua, por exemplo, observar se tem alguém fora, observando a residência, pedir para, geralmente, inclusive nas questões de condução escolar, por exemplo, o condutor escolar, quando vai entregar o filho à residência, para observar, orientar sempre a observar se está ocorrendo alguma coisa fora da normalidade. Hoje isso é interessante, né? Na realidade, o nosso programa que visa aqui dar informações para toda a nossa população bauruense acerca de assuntos ligados aí à área jurídica, porque sem dúvida alguma, desde o momento em que a pessoa acorda até o momento em que ela vai dormir, ela sofre aí a intervenção da legislação, a intervenção do direito na sua vida, onde ela deve, a pessoa, obedecer a regras e ela também tem uma série de direitos. Mas o programa de hoje, em face desse tema da segurança pública, nós até estamos fazendo questão aí, para esclarecer para o nosso telespectador, de focar nessas questões mais práticas, né, para que realmente isso sirva de dicas, para que a nossa população tenha aí um alerta de como tomar algumas atitudes para evitar, para prevenir essas questões aí relacionadas à segurança pública. Uma outra questão também que nós estamos verificando e que está acontecendo muito na cidade de Bauru, diz respeito àquele cidadão que chega na sua residência com o seu veículo, ele para ali, aguarda o portão abrir, ou ele desce para abrir o seu portão. Na realidade, nesse momento ele acaba sendo abordado por um assaltante, esse assaltante ingressa na sua residência, faz a sua família toda de refém. Então notem, na realidade não adianta você ter uma cerca elétrica, porque o ponto vulnerável da sua residência passa a ser você próprio ali com o seu próprio veículo. Então o cidadão tem que tomar certas atitudes para se evitar essa situação. Uma das atitudes que devem ser tomadas é observar, o morador observar as redondezas da sua residência. Você como morador, por exemplo, você conhece os seus vizinhos, mesmo que não tenha tanto contato, mas sabe da rotina, de quem é recebido em casa pelos vizinhos, ou pessoas de conhecimento dos vizinhos, notando algo de estranho, que a atitude dessa pessoa, ela vai demonstrar se tudo está dentro da normalidade ou não. Uma atitude estranha, um carro parado, se eu estiver chegando com o meu veículo, prossigo no trajeto, não demonstro que resido naquele local, prossigo no trajeto um pouquinho mais para frente, umas quadras para frente, ou se caso mais alguns quilômetros para frente que seja, não sei ao certo, liga para o 90, passa as características dos indivíduos que estão na sua residência, liga para os demais moradores para saber se tem alguma coisa de anormal acontecendo, justamente para evitar esse tipo de abordagem, evitar essa oportunidade que o assaltante está querendo. Uma outra situação que nós vivenciamos, também isso ocorre na nossa cidade de Bauru, os assaltantes aí, os bandidos, eles muitas vezes eles se fazem passar por funcionários, como por exemplo, funcionário da CPFL, funcionário do DAI. Nós tivemos alguns casos aí de violência na cidade, de pessoas que se fizeram passar aí por fiscais em relação à dengue, que está com esse verão todo. Os fiscais aí da prefeitura acabam, os assaltantes acabam se passando por fiscais de prefeitura. Nós tivemos situações aqui em que os assaltantes se fizeram passar por carteiros entregando cartas e, na verdade, o que acontece é que no momento que o cidadão vai ali
receber esta carta não é um carteiro, é um bandido, não é um funcionário da CPFL, é um bandido que está ali. Então, sem dúvida alguma, algumas atitudes no sentido de prevenção devem ser tomadas quando você tem na frente da sua residência uma pessoa que está ali se dizendo um funcionário, seja lá de que empresa, né? A CPFL foi um exemplo, o Correio foi um exemplo, poderia ser o DAI, seja lá o que for. Na realidade, você, como cidadão, você deve tomar algumas precauções antes de ir ali abrindo o portão para aquela pessoa, né? E isso aí deve ser um alerta. Sim, de fato, antes de qualquer liberação de acesso, primeiro, certificar, no caso de prestadores de serviços de internet, telefonia, se esse serviço foi solicitado. Realmente, se existe uma ordem de serviço neste sentido. Surgindo dúvidas, não tem essa orientação, não sabe se realmente é isso que está acontecendo, peça de uma forma até meia implícita para que esse funcionário se identifique através de uma identidade funcional, através do logotipo da empresa. Anote, se possível, o telefone da empresa, se o carro está com o logotipo da empresa que está realmente ao seu portão, por exemplo. Entre em contato, verifique antes de liberar o acesso. Que muitas vezes, como bem dito pelo nosso professor, eles utilizam desses artifícios para poder ludibriar a segurança pré-existente. Portões altos, o portão fechado, por exemplo, cercas elétricas, para ter acesso à residência. Sem dúvida. As pessoas acham que nós mesmos, nós achamos que isso nunca vai acontecer conosco. Mas quando você menos imagina, você está ali já com o portão aberto, um funcionário de uma empresa se passando, né? Não um funcionário, um assaltante se passando por um funcionário de uma determinada empresa, quando você vai ver já está dentro da sua casa, ali já fez refém a sua família ou somente você. E que nós estamos verificando aqui na cidade de Bauru é que esse é um tipo de crime que vem ocorrendo principalmente em residências que possuem pessoas idosas. As pessoas idosas que não têm têm a confiança, na verdade, em que realmente aquela pessoa que está ali seja um funcionário, e quando na verdade o que está acontecendo é que essa pessoa é um assaltante, né? Então temos que ficar sempre em alerta, vamos deixar essa dica aqui. Repito, o nosso programa hoje é voltado na questão da segurança pública muito mais pelo lado prático do que abordarmos aí questões que digam respeito a uma teoria dentro da segurança jurídica. Outra questão, um ponto que nós devemos abordar também é a questão da segurança em face das condomínios, né? Condomínios residenciais, prédios. No primeiro momento se acredita que ali exista uma segurança em virtude dos muros, em virtude muitas vezes de um porteiro que ali se encontra, mas estamos vivenciando já, infelizmente, situações que demonstram que tudo isso parece que ainda não é necessário para se evitar um assalto. Nós temos aí invasão a prédios, nós temos questões de condomínios que são assaltados, e não são poucos. Isso parece que virou uma rotina em face aqui, inclusive na nossa cidade de Bauru. Então tem que orientar, na verdade, os idosos que a nossa realidade é completamente diferente da vivida por eles. Eles têm que ter muito mais zelo em relação a essa questão. Tá? Em relação aos condomínios, embora torne-se explícito uma maior segurança, e também há muitos pontos vulneráveis nesse sentido. Por exemplo, é comum também o morador ser abordado antes de chegar ao local, antes de chegar no seu condomínio. E seria interessante o morador estabelecer junto com o porteiro uma senha, qualquer que seja. Hoje não estou bem, estou um pouco mais gripado do que ontem. Nesse sentido, justamente para demonstrar que algo não está normal. Porque muitas vezes o assaltante, ele, mediante uma coação, ele vai se passar por um vizinho, por um conhecido, um parente próximo, um parente mesmo que longínquo, para acessar e colocar em risco toda a área condominial. A situação é muito palpitante, realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão. Pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Retornamos ao segundo bloco do programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos discutindo a questão da segurança pública, estamos refletindo, estamos aqui dando dicas acerca de como a população deve se portar, deve se comportar quando da ocorrência de um assalto, como a população deve se comportar em face de assaltos às suas residências e outros temas mais que vamos abordar. Uma outra situação que nós não podemos deixar aqui de discutir diz respeito hoje a principalmente condomínios, prédios, a questão de entrega de mercadoria. Nós temos situações à noite, você está na sua residência, muitas vezes você pede ali para entregar uma pizza, seja lá o que for, mas muitas vezes você não pede nada e acaba chegando ali um pseudo-vendedor, um pseudo-entregador, quando na verdade não passa de um bandido, não passa de um assaltante. A questão aí das portarias dos prédios, a questão das portarias em face dos condomínios, deve-se ter uma atenção aí redobrada a esse aspecto em particular. Então, professor, nesse sentido, o primeiro passo que a portaria tem que tomar, primeiro, saber se aquela encomenda foi realmente solicitada. Interfonar para o condômino, para o morador e questioná-lo. O senhor solicitou tal encomenda? Se sim, não podemos desprezar também os outros fatores. Pois bem, por exemplo, nada impede de um assaltante estar próximo de um estabelecimento comercial, ouvir a solicitação através do telefone feita por um morador, anotar o endereço e usar dessa oportunidade. Então, não podemos descartar a possibilidade do morador ter solicitado a encomenda, por exemplo, a pizza, como foi dito pelo professor. Feito isso, vamos para as demais cautelas. Primeiro, identificação do local. Aquele local existe? O motoboy ou o veículo que está lá, ele está portando o logotipo da empresa? Tem algo que identifique a empresa? Se tem, as mesmas cautelas. Ligar para a empresa, pedir para se identificar, verificar novamente, verificar com o morador ainda o que foi pedido, para verificar o que, se não trata, por exemplo, se trata de uma pizza de mussarela, ele está falando que está trazendo uma pizza de calabresa, que é um detalhe no primeiro momento parece ser até absurdo, mas não é. Sim, mas são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. E verificar sempre, e sempre olhar a redondeza, a proximidade, se tem alguém observando fora daquele local, e jamais sair para atender ou deixar com que o suposto integrador ou integrador venha e entre na área condominial. Esses são pequenos detalhes que devem ser observados e serem cumpridos de forma fidedigna, vamos dizer assim. Traçar um roteiro e vamos seguir aquele roteiro. É isso, isso, isso e aquilo. Uma outra questão que também gera vulnerabilidade em face de condomínios, prédios, etc., diz respeito àquela situação que se tem, às vezes, festa num determinado apartamento, num prédio, às vezes se tem festas dentro de um salão, do salão ali do prédio, do condomínio. Isso, por incrível que pareça, essa situação que gera entrada e saída de pessoas que são pessoas estranhas ali aos moradores, né, são convidados, mas um bandido ali, um assaltante, pode
utilizar-se e estar ali sempre, como foi dito aqui, entre aspas, de tocaia naquele imóvel, naquele prédio, naquele condomínio. Ele verifica ali essa situação de uma festa, várias pessoas entrando, várias pessoas saindo. Isso aí deve gerar uma atenção redobrada quando tivermos aí essas situações de festas dentro dos prédios, dos condomínios. É uma situação até polêmica, porque implica em convidados, em pessoas afins, com certa afinidade com a família, familiares. Mas interessante, porque o que estamos visando aqui? A segurança dos condomínios, bem como dos convidados do condomínio. Então, sempre, antecipadamente, apresentar um hall com os convidados que vão adentrar o condomínio, ou no salão de festas do condomínio, que seja, informando ainda a família sobre essas normas de segurança que são tomadas pelo condomínio no intuito de evitar eventuais constrangimentos. Vou levar um amigo, só que o amigo não está na lista. Não, você vai levar um amigo? Me informa qual amigo que vai. Não estou fazendo pouco caso no seu amigo, mas é para sua segurança própria e do condomínio. Então são regrinhas, são essenciais para que a sensação de segurança prevaleça, na verdade. Na verdade, nós temos aquela situação que foi dita agora aqui, né? A pessoa chega até o prédio, ao condomínio, e ali naquela lista de convidados, infelizmente, a pessoa que fez o convite, o proprietário ali do imóvel, o inquilino, seja quem for, que está promovendo ali uma festa, e se esquece, por algum motivo, de colocar o nome da pessoa. Aí a pessoa chega até a portaria, o porteiro fala, não, seu nome não está aqui, você não pode entrar. Aí ele telefona pelo celular para a pessoa que está dentro do condomínio e fala, não estão querendo deixar eu entrar. Aí o proprietário vem e começa a discutir com o porteiro. Na verdade, o porteiro está correto, é uma medida de segurança, né? Peça desculpas ali para o convidado, porque pode ser que seja um convidado, mas também pode ser que seja um malandro ali, um bandido querendo adentrar no condomínio e aproveitando-se aí dessa situação de festa, desse entra e sai todo. Enfim, essa é mais uma situação que se deve tomar muito cuidado. Nós estamos aqui debatendo questões atinentes também às prevenções, a prevenção de um assalto a uma residência, etc. Mas, infelizmente, ocorre e muito a situação onde, exaurido aí todas as questões de prevenção, nós temos a ocorrência do assalto em si. E uma questão que deve ser sempre abordada, discutida, transmitida à população é como deve a pessoa aí, a vítima desse assalto, se portar quando ela se vê ali, muitas vezes dentro da sua residência, com um bandido apontando uma arma para a sua cabeça, a família toda, os filhos, esposa, esposo, amarrados em um cômodo, e aí a pessoa se pergunta, o que eu faço agora? Essa é mais uma questão que é tormentosa. De fato, é de suma importância que a vítima de um assalto, já estamos falando no momento que já está sendo a vítima, já está ocorrendo o delito. Permaneça calmo. Por quê? Existe uma descarga muito grande de adrenalina no assaltante e nos familiares. O assaltante com medo de ser reconhecido, com medo de haver alguma resistência. Então, manter a calma. Jamais discutir, muito menos entrar em luta corporal com o assaltante. Isso não vai levar a nada, pelo contrário. Vai trazer um desfecho até violento. Responder a tudo que é perguntado pelos assaltantes de uma forma clara e sucinta. Mentir jamais, porque a mentira para eles pode também ocasionar um desfecho violento. Estão tentando enganar e, principalmente, não ficar encarando. Porque quando ele entra na sua casa, o medo dele é ser reconhecido, seja naquele momento ou posteriormente, quando informado quando for informado para a polícia, por exemplo. Então, não encare, deixe as coisas acontecerem, infelizmente deixe acontecerem. Após acalmado a situação, entrar em contato com a polícia, relatar o fato e aguardar a ação policial, na verdade. Qualquer ato de heroísmo, volto a dizer, pode implicar num desfecho violento, inclusive ocasionar a morte de alguém. Uma outra questão vivenciada, isso também passou a ser muito comum. Na cidade de Bauru também, na verdade em todo o país, a situação dos sequestros relâmpagos.
né? As pessoas são sequestradas aí por minutos, por poucas horas, e uma questão que deve ser discutida é o que essa pessoa, esta vítima de um sequestro relâmpago, o que essa pessoa deve fazer enquanto ela estiver ali, ela de posse dos bandidos. As recomendações são basicamente as mesmas, porém, existe um grande diferencial. Quando o assaltante ele entra na residência, ele está acobertado por muros, por janelas, cortinas. Então, a ação delinquente, ela não está sendo visualizada por pessoas pela parte externa da residência, na verdade. Enquanto que num sequestro relâmpago, o nível de adrenalina, principalmente do assaltante, é maior. Por quê? Ele está em um ambiente público, onde demais pessoas estão visualizando a ação. Geralmente eles procuram um lugar mais ermo, mas nada impede de um semáforo onde que está vários carros parados e tomar uma atitude violenta e tomar a pessoa em posse de um sequestro relâmpago. Então é manter a calma e, de fato, como eu já havia dito, nunca reagir. Não querer ludibriar o ladrão ou o assaltante. Vamos passar no caixa eletrônico. Ele quer que saca tudo. Deve ser, não tenho, por exemplo, professor, um saldo suficiente, não tenho tudo isso. Na verdade tem. Não tem problema. Como diz aquela máxima popular, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas calma e relatar, porque você se mantendo a calma, além de você conseguir observar maiores detalhes pro local que você está indo, mesmo às vezes no porta-malas você consegue ouvir algum barulho similar a um determinado local. Mantendo a calma, além de você preservar a sua vida, vai estar preservando preservar a sua vida, está evitando maiores desfechos, por exemplo, ou uma ação um pouco mais violenta. Uma outra questão aí que as pessoas hoje convivem são ligações para celulares que vêm de dentro de presídios. As pessoas recebem ligações dizendo, olha, estou com seu filho, com sua filha, muitas vezes a pessoa tem um filho. Na realidade é uma questão que gera uma tensão muito grande e você fica naquela dúvida, nossa, mas será que é meu filho mesmo ou será que não é? Será que é um trote? O que será que é isso? Mas infelizmente nós estamos passando por essa situação hoje em dia. Esse ponto específico, professor, é importante demonstrarmos também como se inicia esse tipo de modalidade. Dentro dos presídios, eles começam a ligar de forma aleatória por telefones celulares, sejam fixos, e começa a dialogar com a pessoa. Fulano, é ciclano, lembra? Tá um amigo do seu filho. Qual filho? Da fulana de tal? É isso? Então tá ok então. Passados-se alguns dias, semanas, meses, por exemplo, ele volta a ligar para o mesmo número, porque ele já sabe o nome da pessoa que inconscientemente falou. Eu estou em posse do seu filho aqui. Do fulano de tal, né? E eu preciso de tanto. Primeira coisa, volto, embora seja um pouco difícil, volto à questão de calma. Tente tirar maior número de informações da pessoa. Aonde está, como foi, com quem está, onde que foi pega, onde que ela estava, onde foi pega, para onde estão levando. Tenta, porque chega um momento, se você manter a calma, vai haver contradições no próprio relato do assaltante, ou do suposto sequestrador. Então, calma e desligou o telefone, de uma forma calma também, professor. Tenta entrar em contato com a pessoa, ou pede para alguém entrar em contato com a pessoa, justamente, mas sempre calmo, porque às vezes você vai digitar um número do celular, você digita um número errado, por exemplo, e cai em caixa postal, ou cai em uma outra pessoa. Isso acontece muito, a adrenalina é muito grande. Então, evitar sempre manter a calma, sempre mantendo a calma, e evitar passar detalhes para quando uma ligação por engano, por exemplo. Nós chegamos aí a mais um fim do nosso programa, O Direito é Todo Seu. Eu agradeço a presença do Dr. Alessandro Carrenho pela participação aqui conosco.
Também agradeço a oportunidade novamente de estar aqui presente, representando a OAB, a Comissão de Segurança Pública. Mais uma vez, obrigado ao telespectador. Nós é que agradecemos. E você que quer participar do nosso programa, exercer o seu livre-arbítrio, exercer a sua liberdade de expressão, continue nos mandando o seu e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.